Não como você quer, não. Você quer? Os povos indígenas brasileiros. O Brasil, originalmente, era dos indígenas. Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, já existiam aproximadamente entre 4 e 5 milhões de habitantes. Na prática, isso quer dizer que antes da chegada dos portugueses, nosso território já existiam povos com sua organização social, suas crenças e seus costumes. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, estabeleceram o primeiro contato com os indígenas. Os dois povos se entraram muito, pois suas culturas eram muito diferentes, que habitavam o Brasil à época do descobrimento, devido a uma carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão da expedição dos primeiros portugueses que aqui chegaram, além dos escritos feitos pelos jesuítas posteriormente. Os indígenas realizaram cerimônias rituais de extrema importância para eles, que em dia de comemoração pintam o corpo com uma tinta encontrada na natureza, mais especificamente extraída de sementes da planta urucum, que quando são trituradas liberam um caldo de cor avermelhada. Como todo grande grupo de pessoas, os indígenas também têm seus líderes, que são o pajé e o cacique. O pajé é o sacerdote e o curandeiro da tribo, que conhece todos os rituais e as ervas da região em que habita. O cacique também é um chefe que administra e conduz a aldeia, compostas por habitantes, casas e várias aldeias em conjunto formam uma tribo. Atividade. Número 1. Você acha que os povos indígenas aceitaram de maneira pacífica as imposições dos portugueses que chegaram à colônia e por quê? 2. Leia e escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir. Quem habitava o Brasil quando os portugueses chegaram? Qual era a função de Pero Vaz de Caminha na expedição dos primeiros portugueses que chegaram ao Brasil? Qual foi a nação que chegou ao Brasil em 1500 e estabeleceu contato com os indígenas? Quem habitava o Brasil quando os portugueses chegaram? Qual era a função de Pero Vaz de Caminha na expedição dos primeiros portugueses que chegaram ao Brasil? Qual foi a nação que chegou ao Brasil em 1500 e estabeleceu contato com os indígenas? O que era muito diferente entre portugueses e indígenas? Qual é o nome da moradia dos indígenas? Agora complete a cruzadinha com as informações. Letra A, habitante do Brasil antes de 1500. B, nome de uma fruta consumida pelos indígenas. C, curandeiro da tribo. D, líder que administra e conduz a defesa da tribo. A herança indígena. A herança dos indígenas, muitos costumes, são com isso para a formação cultural e social do povo brasileiro. Vejamos alguns desses hábitos. Na alimentação, preparamos bolo de polvilho, que é o biju, bebidas fermentadas, que é cauim, comidas de milho, que é a canjica. Comemos palmito, mandioca, também chamamos de macaxeira, amendoim, batata doce, pitanga, caju, milho e cará. O nosso vocabulário. Existe uma lista enorme de palavras de origem tupi. Elas são nomes e cidades, rios, alimentos, animais e pessoas. Por exemplo, Arara, Iguatemi, Samambaia, Pindorama, Ubiratã, Jacaré, Paca, Iraquitã e Ibirapitanga. Na medicina, conhecemos e fazemos uso de algumas plantas medicinais para curar doenças. Na arte, aprendemos a arte das cestarias, de tecer redes e esteiras,
bem como fabricação de utensílio de cerâmica. Direitos indígenas. Com o passar dos anos, os indígenas perderam muito espaço na sociedade brasileira. O desmatamento desenfreado vem dizimando terras indígenas. Assim, a cultura deles vai sendo deixada para trás, junto com a terra dizimada, e para proteger os direitos dos indígenas foi criada a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, fundada em 1967. Ela tem a função de promover estudos, identificação e delimitação, demarcação, regularização, exercício, atividade. Os indígenas brasileiros são responsáveis por muitos de nossos costumes. Faça uma pesquisa para descobrir o que herdamos deles. Número 2. Pinte apenas os alimentos que herdamos da cultura indígena. 3. Observe a cena e circula aquilo que utilizamos atualmente, que é a herança dos indígenas. Leia o diálogo da vovó e a netinha. Vovó, estou com muita dor de barriga. Ah, minha netinha, vou fazer um chá e logo, logo vai ficar bem. Quando eu fico doente em casa, minha mãe me dá remédio e não chá. Mas o chá também cura as doenças, muitas doenças. É um costume antigo que minha avó ensinou para minha mãe, que ensinou para mim também. De acordo com o que você leu na tirinha, escreva que herança cultural indígena podemos perceber no diálogo. 5. Com a extensão do nosso país, algumas coisas são conhecidas por nomes diferentes, de acordo com cada região. Assim também é na culinária indígena. Na sua cidade, como se chamam os alimentos a seguir? Marque a frase correta. Número 8. Você acha importante que os indígenas busquem seus direitos como cidadãos, frequentando escolas, universidades, se qualificando para o mercado de trabalho? Beijo, até amanhã na nossa aula de matemática.